como pensavam e agiam os maiores empreendedores da Bíblia. O José do Egito foi abençoado e na sua bênção ele salvou um país inteiro. Então há pessoas que você olha a prosperidade na vida delas e fala assim, que bom que essa pessoa ficou rica, porque a riqueza dela abençoou o outro. Porque lembra, se o Egito não fosse salvo por José, navio afunda, eu vou junto. Hoje a conversa é com um dos maiores especialistas em Bíblia e arqueologia do Brasil. Autor de obras marcantes, apresentador do programa Evidências e doutor em teologia e arqueologia, ele vai revelar os códigos de sabedoria usados por líderes bíblicos para empreender, decidir e deixar legados. O convidado de hoje é Rodrigo Silva. Peça a Deus hoje, eu estou falando como religioso, que ajude você a empreender, mas que dê a você a responsabilidade para saber lidar com o poder que Ele está colocando em sua mão. Então, qualquer pessoa que está nos assistindo agora, que está crescendo na vida, está se tornando um empreendedor, está vendendo bem, parabéns para você nessa data querida. Mas o seu sucesso só vai ser realmente quantificável quando ele te trouxer um prazer que não vem necessariamente do acúmulo de coisas, mas do legado que você deixa. Será que tem alguém hoje agradecendo a Deus porque você venceu na vida? Turma, você quer ter a possibilidade de acompanhar um episódio do Como Você Fez Isso aqui nos nossos estúdios? Vocês perceberam que já faz alguns episódios que a gente recebe uma plateia aqui nos nossos estúdios. E é muito legal a experiência, a gente vem recebendo muitas mensagens de vocês querendo participar, como é que eu faço para estar aí? Então funciona o seguinte, se você preencher esse formulário, constantemente o time está selecionando algumas pessoas, porque são milhares de pessoas, não tem como a gente receber todo mundo, a gente amaria fazer isso, mas não tem como, porque a comunidade do Como Você Fez Isso é gigantesca e a gente fica muito feliz por isso, mas você pode ter uma chance. Então, se você quer ter essa chance, clica aqui no formulário, preencha com todas as informações para o time te conhecer mais, selecionar às vezes qual episódio tem mais a tua cara, caso você seja selecionado, e obviamente cruza os dedos e eu torço para que um dia você esteja aqui, mas eu torço mesmo porque a gente fique sempre conectado por aqui. Então, recado dado, clique no link abaixo, preencha o formulário e agora vamos voltar ao nosso episódio. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso e hoje eu estou extremamente animado. Eu sei que é redundante falar que Caio Carneiro está animado, porque, graças a Deus, eu sou um cara muito bem entusiasmado, mas eu tô muito feliz de receber ele. Um cara que eu tava acompanhando ali, já tava batendo um papo, e, obviamente, eu queria que temos uma plateia calorosa. Palmas para o Rodrigo Silva! Palmas para vocês, obrigado. Valeu mesmo, viu? Que ânimo! Acho que é o primeiro podcast que eu participo com plateia. É legal, diferente, né, cara? Diferente. Eu não vi se tem algum. Só aqui que eu vi. E sabe, não tem, já vi aqui, ó. Eu tenho uma curiosidade, né? Você viu que constantemente a gente tá abrindo para as pessoas aplicarem num formulário, que volta e meia a gente seleciona algumas pessoas para acompanhar o podcast aqui, mas, né, produção? Eu falei, nossa, como plateia faz diferença quando eu fui no programa da Patrícia Bravanel. Patrícia, querida, fui fazer o Qual é a Música lá. E, cara, SBT de Silvio Santos, plateia é uma coisa... E eu, cara, mudou a atmosfera a plateia ali numa gravação. E eu tô acostumado a gravar. Mas como é legal com gente entusiasmada, parece que a gente fica melhor, o ambiente fica mais gostoso. Dá um outro up. Aliás, isso é muito importante porque se você olhar a história da humanidade do século XIX para trás, havia uma ênfase muito grande no coletivo. Eu sou alguém dentro do meu clã, da minha família, do meu grupo, do meu ecossistema. Mas do final do século XIX e início do século XX começou a ter uma ênfase muito grande no indivíduo. Cada vez eu, e as pessoas foram se isolando, de modo que, paradoxal como possa parecer, hoje há muitas pessoas solitárias na multidão. Que loucura. E agora precisamos voltar a esse sentimento de pertencimento, de coletividade, de grupo, de fazer parte de um sistema que seja realmente saudável para nós. Nossa, é muito legal, eu concordo muito nisso. E Rodrigo, como se viu nos podcasts, eu sempre reforço para a turma, como você fez isso, ele é pautado em cima de um como. A gente trouxe um como muito legal aqui, que eu modéstia à parte, estou muito animado para os ensinamentos que a gente vai extrair daqui, que o como pensavam e agiam os maiores empreendedores da Bíblia, que estão registrados naquele livro milenar, cara, mais de 2000 anos ali, enfim, tem mais de, se você em quantos anos exatamente a Bíblia... Ao aceitar os escravos, uma escrava que foi para a casa dele chamava-se Agar. E aí a mulher dele, num momento de desespero, falou assim, olha, tenha um filho com Agar, seja ela minha barriga de aluguel.
ele faz um filho com Agar, esse filho é Ismael, depois ele tem Isaac, e só para o pessoal saber, Ismael e Isaac estão brigando até hoje, porque Isaac é o ancestral dos judeus, Sim. Ismael dos árabes. Então você vê como é que o erro de uma pessoa lá atrás também tem consequências muito grandes. Mas Deus perdoou Abraão, deu um filho para ele, e aí no ponto mais áureo da vida dele, é quando ele estava feliz com Isaac, aí Deus faz a terceira lição que eu tiro do empreendedorismo de Abraão. Você está gostando de tudo que eu te dei? Tá amando sim seu filho? Maravilha! Então agora sobe no monte e mata o seu filho para mim. Por que Deus fez aquilo para Abraão? Devemos agora aprender a terceira lição do empreendedorismo. Até as bênçãos de Deus, quando são colocadas na posição em que não devem estar, elas podem se tornar uma maldição. As melhores coisas. E aqui eu vou refinar o meu exemplo no dinheiro. O dinheiro, se você tiver uma mente equilibrada, bem estabelecida, uma espiritualidade em dia, o dinheiro é uma bênção. Se não, ele vai potencializar suas neuroses. Aí é melhor que você seja pobre de maré de si, porque o dinheiro vai potencializar neuroses. Esse é uma grande pergunta que você tem que se fazer. Há pessoas que, sendo ricas, são uma bênção para outros. Por exemplo, eu tenho um senhor que ele é o meu mentor. Hoje ele está com 103 anos de idade. Dr. Milton Soldani Afonso. Está vivo, legal, lúcido, e ele foi uma potência. Esse homem criou uma empresa, uma companhia de seguro de vida, foi a maior da América Latina na época do seu auge. E ele foi pobre de maré de si. Conseguiu ficar rico, montou um império. Mas ele sempre fazia com que a bênção na vida dele abençoasse outros. Eu estou pensando muito em legado. Uhum. Ele, só para você ter uma noção, ele ajudou mais de 50 mil jovens a se formarem, a estudarem, desde a escola primária até a faculdade. Uau. Olha o legado que esse homem... Quando eu vejo um homem como o Dr. Milton, que ficou multimilionário, que bênção que ele ficou rico, porque pelo menos 50 mil jovens têm um diploma graças a ele. Então há pessoas que você olha a prosperidade na vida delas e fala assim, que bom que essa pessoa ficou rica, porque a riqueza dela abençoou outros. Uhum. Agora há pessoas que, poxa, coitadas, são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. Não tem legado para deixar, não tem ninguém para agradecer pela vida dela. Ela só tem dinheiro. É um pobre de maré de si com uma conta milionária. Qual a maior lição que você tira dessa de Abraão, quando ele entrega o próprio filho dele? Quando você sabe colocar corretamente as prioridades na sua vida. Boa. Como eu sou um homem religioso, de fé, eu acho que a prioridade indisputada é Deus. Jesus falou na Bíblia, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu posso criar uma pirâmide aqui, no topo dela, de maneira isolada, estaria Deus. Deus tem que ser o primeiro em tudo. Eu amo a minha esposa, mais do que a minha própria vida. Mas se ela interpuser entre mim e Deus, ela vai perder. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, sua família. E até na família também você pode estabelecer uma hierarquia. Você e seu cônjuge, depois os filhos. Os filhos têm que entender que na casa os pais os amam, mas ele tem que entender que a mãe não ama mais a ele do que o pai. Tem muita gente que tem dificuldade de perceber isso. Você entendeu? Porque se os filhos entenderem que os meus pais se amam, eles vão ter uma outra atitude com o amor. Então, Deus, família, meu próximo, coisas materiais. Se a ordem estiver bem estabelecida, a pirâmide vai estar tranquila ali, sabe? Você tem ali o teorema de Pitágoras funcionando direitinho para manter essa pirâmide como ela deve ser. Agora, se você inverte os papéis, aí fica complicado. E hoje o que nós mais vemos é pirâmides de ponta cabeça, onde a pessoa coloca em primeiro lugar o dinheiro, a profissão, e Deus, família, vai ficando lá para baixo se der tempo. E eu posso dar exemplos concretos para não ficar muito teórico o que eu estou dizendo. Às vezes você tem que escolher, por exemplo, você quer dar tudo para o seu filho, mas não tem tempo para ele. Há pessoas que são ocupadas demais com coisas importantes e não tem tempo para aquilo que é essencial. Às vezes tem pessoas que, e cheias de boas intenções, que o sujeito se mata de trabalhar o dia inteiro. Por quê? Não, porque eu quero que meu filho tenha o último iPhone que saiu, eu quero que meu filho estude nas melhores escolas e tal, mas à custa de quê? De você sair de casa talvez antes do seu filho acordar,
voltar depois que ele está dormindo e só perceber que ele já está longe de você quando ele estiver com 17 anos usando droga. E cheio de equipamento bom no quarto, que você construiu uma mansão para ele morar. Valeu a pena. Sabe? Talvez seria melhor se você ganhasse menos, colocasse o seu filho numa escola pública e morasse numa cidade do interior para ter mais tempo com ele. Então a gente tem que escolher, às vezes, entre o que é importante e o que é urgente. O que é importante e o que é essencial. Então essas hierarquias tem que fazer. E nesse sentido, quando Deus coloca a prova, sobe agora e mata o seu filho, para mim, foi, do ponto de vista psicológico, Deus deu um choque muito grande em Abraão, muito antes de qualquer teórico da psicologia, da psicanálise, Sigmund Freud, Jung, qualquer um, projetar os elementos da psique humana. Deus já fez um trabalho terapêutico com Abraão ali. Tanto é que eu costumo dizer que quando Abraão matou Isaac, e aí as pessoas me corrigem, não, Abraão não matou Isaac. Eu falei, claro que matou. Porque quando ele tomou a decisão, ele matou Isaac dentro dele. É verdade, ele viu a cena. Exatamente, então Deus fez aquilo, não é que Deus é um sádico que gosta de ver o sofrimento de um pai, é porque Abraão precisava, para amar Isaac legitimamente, colocar Isaac no seu lugar. E isso vale para muitas coisas na vida. O dinheiro, você tem que valorizá-lo no lugar dele. A sua esposa, você tem que valorizá-la no lugar dela. Se a gente inverter isso, então, falando até de vida pessoal, há muitas esposas que tratam o marido como se fosse o pai delas. Exato. Tem muitas esposas que não são esposas, ela é um adolescente que o marido cria. Ela vê no marido mais a figura do pai, e há estudos psicológicos que mostram isso. Há pais que olham para os filhos, não veem como filhos, veem como um pequeno Deus, o dono da casa. É a criança que decide onde é que eles vão tirar as férias, é a criança que decide o que ela quer, a criança que decide o que ela vai comer, que horas que ela vai dormir, e os pais passam a vida toda angustiados com medo do filho crescer revoltado com ele. Então, para que o filho não se revolte com ele, ele vai acedendo às chantagens da criança. Ele está amando a criança da maneira errada, está colocando a criança em um ambiente na vida que não deve. Então isso cria desequilíbrio que gera uma série de problemas. Muito legal, né? Então, só com Abraão a gente já começa a pegar vários insights que primeiro a zona de desconforto ele traz crescimento, a zona da confiança, né? De você acreditar num futuro prometido, numa terra prometida, em dias melhores e sabendo que haverá percalços no caminho. Exatamente. E aí a gente sai da história de Abraão. Qual você acha que é uma boa história pra gente depois de Abraão? Acho que não poderia passar por esses empreendedores pulando José. A história de José é muito legal, né, cara? José, com certeza. Se eu falasse qualquer um e não falasse de José aqui, ia ficar... José é descendente de Abraão. Ele viveu numa casa onde ele sofria o ódio dos irmãos. É interessante que o pai de José também cometeu um erro com ele, porque o Jacó, que era o pai dele, também era um empreendedor. Daria pra gente falar sobre Jacó também como empreendedor. Jacó, ele teve que mudar até de nome, porque no Oriente Médio o nome é escolhido pelo significado. Ele tem alguma coisa atrelada à sua vida. E Jacó, Yaakov, significa aquele que vai no calcanhar do outro. Jacó. Só que por semântica, o nome dele passou a significar enganador. Mesmo que etimologicamente não tenha sentido. É como Judas. Judas significa louvado seja. Mas pelo fato de um cara chamado Judas ter traído Jesus, quando fala em Judas hoje, você pensa em traidor. Exato. Mesmo que o nome não signifique isso na etimologia. Então Jacó muda o nome para Israel. E ele tem duas mulheres. Uma chamava-se Raquel, outra Lia. Mas ele desprezava a Lia e ficava só com a Raquel. E quando o filho de Raquel nasce, ele fica tão empolgado com a criança que ele começa a menosprezar os outros filhos que ele possuía. E aí uma outra coisa que muitas famílias têm dificuldade de perceber é o preferencialismo entre filhos. Há psicólogos da área de família, várias, Tânia Zaguri, que eu podia falar, o falecido, fugiu o nome dele aqui agora também, que era um japonês, daqui a pouquinho eu lembro, Isamitiba e outros mais, que dizem que não é, como eu diria, não é errado um pai se sentir mais realizado num filho do que no outro. Não é errado? Não é errado. É normal, faz parte da vida. Você tem
um filho que está seguindo os seus caminhos, o outro não está. Um filho conversa mais com você, o outro é mais. Então as crianças também têm a sua personalidade. Então não é errado você ter mais prazer num com o outro. Porque às vezes tem uma crise que os pais fazem um senso de culpa, né? Não, mas eu tenho que gostar de todos igualmente. E a sociedade... Não, isso é bobagem. Isso é bobagem, você entendeu? Se você às vezes tem um filho muito na velhice, você às vezes pode ter um filho que nasceu numa circunstância, mas isso não significa que você ame mais um do que o outro. Porque gostar e amar não são sinônimos perfeitos. Você ama todos de igual modo, mas às vezes você tem mais afinidade, essa é a palavra que eu estava procurando, afinidade com um do que com o outro. O problema é quando você confunde afinidade com preferencialismo e começa agora a fazer vistas grossas sobre o erro do caçula e não faz vista grossa sobre o erro do mais velho. Sim. Aí você está tendo preferencialismo. E aquele clima da casa que não é falado, é velado, mas as pessoas percebem. E o mais velho às vezes percebe que o queridinho é o outro. Uhum. E todo mundo percebia que o José era o queridinho. O queridinho. E o José cresceu meio mimado. Mimado. Você vê no início da carreira de José características de uma criança muito mimada. E é interessante que quando a gente fala assim, olha o sonho que ele teve. Ele teve o sonho que Deus deu, que ele seria maior do que os irmãos e o pai dele. Mas olha a imaturidade, ele vai e conta. Ele vai e conta. Eu sonhei que eu ia governar sobre vocês, eu vi o sol, a lua e as estrelas e todos prostrando diante de mim, eu vi os feixes de vocês. Ô moleque, sonhador. Que era uma das características de José que fez ele ser vendido como escravo, né? Exatamente. Tá na passagem lá vem o sonhador. Uhum. Que é uma característica dos empreendedores, né? Com certeza. Agora, uma característica dos empreendedores, mas só que tem uma coisa que talvez alguém lendo a Bíblia pode perguntar. Por que naquele momento específico eles resolveram matá-lo? Boa pergunta. Por que não antes? Uhum. Porque, eu vou explicar o porquê. Ali antes daquele episódio que os irmãos intentam matá-lo e depois acabam jogando num poço, diz que José ganhou de Jacó uma túnica. Algumas versões da Bíblia traduzem como uma túnica de mangas longas. Outras traduzem como uma túnica multicolorida. Ketonet parsim em hebraico. A palavra ketonet parsim em hebraico, ela admite as duas traduções. Só que por um achado no Egito, você esteve lá no Egito, tem um lugar chamado Beni Hassam, que tem túmulos. E em Beni Hassam tem um túmulo de uma família de asiáticos indo ao Egito para comprar alimentos, como a família de Jacó vai. E você nota que os líderes do clã estão usando uma veste, uma túnica multicolorida. Porque hoje os tecidos, a gente adquire a cor deles de maneira artificial. Você tem essa cor aqui do microfone, a cor da sua camisa, a cor da minha. São artificiais. Naquela época, os tecidos eram coloridos apenas por elementos naturais. Então você fazia a mistura de elementos da natureza, por exemplo, a noz moscada, a ruiva dos tinteiros, a cochinila. Então assim que você produzia. E ter múltiplas cores era muito raro. Então o pai manda fazer uma túnica dessa para o filho. E sabe qual o significado dessa túnica? Você vai ser o líder do clã quando eu morrer. Esse é o significado. Porque dar vestes especiais para alguém era empossá-lo num cargo de alta relevância. Era uma coroa. É uma coroa. Lembra que o José do Egito lá atrás, fazendo um spoiler, quando ele se torna governador do Egito, o faraó manda vestir uma roupa nele. Exato. O filho pródigo, quando volta para casa, o pai manda fazer uma roupa e dá. Porque uma coisa interessante também, cara, de dizer, naquela época uma roupa era muito cara. Muito caro. Então as pessoas não tinham um guarda-roupa imenso. Hoje, qualquer pessoa que mora na periferia de São Paulo tem um guarda-roupa maior do que um rei da época da Babilônia. Olha. Você entendeu? Não era assim. Então, quando ele ganhou aquela túnica, o pai já deu o recado. Quando eu morrer, você vai assumir o clã. Você vai ser o chefe de todo mundo. O sonho dele é se tornar realidade. O que ele fez na imaturidade? A mesma coisa que fez ao revelar o sonho para os irmãos. Vestiu a túnica que o pai deu e foi lá encontrar com os irmãos. Você estava chamando para briga. Você veste uma camisa do São Paulo e entra na torcida do Palmeiras, você está pedindo para apanhar. Ou vice-versa. Quando os irmãos o viram, eles entenderam o recado. Papai já escolheu
E não vai ser o filho mais velho, vai ser ele. Porque Rúben era o filho mais velho. Pela lei, Rúben deveria ser era o primogênito, ele deveria ser. Papai escolheu ele para cuidar das empresas. Então, até aquele momento, José era o sonhador no sentido de o menino queria fazer bullying com ele. Mas quando eles o viram vindo com a túnica, ele deixou de ser meramente o garoto sonhador para se tornar uma ameaça. Imagina quando ele pegar o poder, ele vai vingar de tudo que nós fizemos com ele. Ele agora é uma ameaça. Ele deixou de ser um menino para a gente fazer bullying, para nos ameaçar. A gente tem que matá-lo. Por isso que eles intentaram matar José, mas felizmente acabaram só jogando no poço e depois o venderam para uma caravana de ismaelitas e ele vai para o Egito. E é interessante que quando você vai lendo a história de José, tem uma palavra em alemão que chama-se Leitmotiv. Leitmotiv é quando você tem um termo que ele vai costurando toda a narrativa. E o termo que costura toda a narrativa de José são justamente as vestes. Todo o problema dele começa quando ele recebe uma veste especial do pai. Depois os irmãos tiram essa veste dele, o deixam despido, caído lá e levam a veste ensanguentada para o pai. Depois ele vai para o Egito. Quando ele vai para a casa de Potifar trabalhar, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele não aceita, ele sai correndo e ela agarra a túnica dele e ele deixa as vestes dele na mão da mulher de Potifar. Aí ele vai para a cadeia. Quando ele sai da cadeia para se apresentar diante de Faraó, ele se veste com uma roupa nova para comparecer diante de Faraó. Quando ele se torna governador do Egito, ele veste de novo outra túnica. E quando os irmãos vêm, ele dá uma veste de presente para cada um. E para o Benjamim, que era o irmão mais novo, ele deu 5 vezes mais vestes. Então, quer dizer, a veste vai costurando tudo na vida de José. O que a gente aprende disso? Olha que interessante. A mesma veste que era o motivo de sucesso, você foi escolhido para ser o líder da empresa, foi o motivo da desgraça dele. Boa. Né? E a mesma veste, não agora o mesmo pano, mas digo, o mesmo tema, vai costurando toda a vida dele, mostrando o que, em termos de empreendedorismo? As coisas que vão passando por você, elas vão ajudando você a contar a história. Mas você que sabe como vai usar aquilo a seu favor ou não. E às vezes algumas coisas estão acima da sua vontade. Mas o que você vai reagir em relação a isso? Ou seja, mais importante do que o que a vida fez com você é o que você faz com aquilo que a vida te trouxe. Eu termino essa ilustração de José colocando 2 elementos aqui. O primeiro deles é o seguinte. Uma vez eu fiz um exercício com adolescentes e eu peguei uma caixa e enchi a caixa de bugiganga. Um relógio despertador, uma caneta, um papel higiênico, coisas sem sentido. E eu falei com eles assim, eu vou dar um presente de Israel para vocês, eu escolhi 2 ou 3 ali, vou dar um presente de Israel para quem de vocês contar a melhor história. Que história que vocês querem que ele conte? Que ela conte. Aí, cara, conta como é que não conheceu a namorada, aquela coisa toda, adolescente. Eu falei, tá bom, mas eu não vou facilitar para vocês. Vocês têm 1 minuto e meio para contar a sua história, só que o auditório vai escolher qual a melhor história, só que à medida que eu tirar um objeto surpresa da caixa, você vai ter que inserir o objeto na história. Eita! Gostei. Entendeu? Aí eles começavam, eu conheci tal, tirar o papel higiênico. Aí virava aquela risaiada. Como é que ele ia colocar um papel higiênico no momento de amor e tudo, uma caneta? Alguns eram mais espirituosos, outros mais tímidos. No final das contas, eu falei assim, olha, vocês perceberam como é que vocês estavam preocupados com o que eu ia tirar da caixa? Vocês não tinham controle sobre o que sairia da caixa. Mas vocês tinham controle em saber que história vocês contariam a partir do que sairia da caixa. O objeto que sai não está na minha jurisdição, mas o enredo que vai ser contado está. Nossa, muito bom. Entendeu? Então os traumas que você enfrenta, eu sou um coitadinho porque tem um monte de gente que teve trauma igual ou pior que o seu e subiu na vida. Então, se está com problema de autoestima, ou baixa estima, como alguns falam, agache e pegue porque ninguém é seu empregado. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Eu falei isso para vocês, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, vê que as vestes vão passando na vida do José, trazendo altos e baixos. Mas ele sabia tirar uma lição daquilo.
E o segundo elemento que eu aprendo do empreendedorismo de José é aquele que eu mencionei citando até o Dr. Milton como exemplo. O José do Egito foi abençoado e na sua bênção ele salvou um país inteiro. E eu volto à palavra legado, que está muito no meu coração. Que legado eu estou deixando, sabe? Às vezes, eu acho a revista Forbes, eu vou ser politicamente incorreto aqui, é muito limitada na maneira de medir as fortunas. Porque ela só mede pelo material. E eu faço contas ao contrário. Um sujeito com, sei lá, R$1 milhão e 30 anos para viver a vida, pode curtir muito mais do que um sujeito com 30 bilhões de reais em uma semana. Ou seja, 30 bilhões de reais faltando uma semana para você morrer, é melhor R$1 milhão faltando 30 anos para você morrer. Então medir só pelo que você tem de lucro, de dividendos e fazendo toda aquela conta só pelo ali. acúmulo, né? Exatamente, isso é muito pouco. Qual o legado que você deixa? Então, qualquer pessoa que está nos assistindo agora, que está crescendo na vida, está se tornando um empreendedor, está vendendo bem, parabéns para você nessa data querida. Mas o seu sucesso só vai ser realmente quantificável quando ele te trouxer um prazer que não vem necessariamente do acúmulo de coisas, mas do legado que você deixa. Será que tem alguém hoje agradecendo a Deus porque você venceu na vida? Não vale só a mãe, nem sua avó. Nem seus filhos. Nem seus filhos. Que estão se beneficiando dessa glória. Exatamente. Eu estou falando de pessoas que às vezes estão até fora do seu ciclo de família e que falam assim, nossa, eu agradeço tanto ter esse camarada como vizinho, como amigo, como patrão. Tem alguém agradecendo hoje por sua vida? Se não tem, reveja os seus conceitos. Você é um José que venceu na vida, mas não salvou o Egito. Aí você vai acabar morrendo de fome junto com eles. Porque lembra, se o Egito não fosse salvo por José, José também... Porque o Egito era quase que o Titanic ali, né? Se o navio afunda, eu vou junto. Então, um José bem-sucedido, sem salvar o Egito, não seria uma história que a gente estaria tratando hoje. Nossa, muito bom, né? José é uma história muito forte. E a gente começa em Abraão, passa por José. Uma história que eu queria propor agora, você quer colocar uma, senão eu coloco. Não pode, pensei em Moisés, mas se você quiser pular para outro... Podemos ir para Moisés, né? E só uma... É porque, enfim, eu li o livro de Êxodos recentemente e tem aquelas coisas na Bíblia que eu tive uma suspeita, mas não consegui cravar você como um estudioso. Moisés era gago? Não. Tinha língua presa? Não. Tinha problema Muita de gente dicção? pensa isso. Muita gente pensa isso. Tinha problema de fala? Vou revelar hoje pra você. Dá até um corte legal isso aqui, viu? Dá até um corte. Eu não lembro qual que era o... Já dá um corte aqui, viu? Eu não lembro qual que era o versículo, mas fala da língua pesada. É quando Deus aparece para Moisés e fala com ele assim, vai lá no Egito, fala com o faraó para libertar meu. Ele falou, senhor, eu tenho a língua pesada, eu sou pesado de língua. Pesado de língua. Pesado de eu língua. Sou pesado Aí de muita língua. gente pensam que significa que ele era gago. Não, eu vou explicar qual é o significado dessa expressão idiomática no hebraico bíblico. Tá. Porque a Bíblia é um livro escrito numa cultura. Sim. Então você sabe que no português nós temos expressões idiomáticas. Eu posso chegar aqui e falar assim, nossa, Caio, hoje eu tô morto de cansado. Eu estou o pó da bactéria. Ninguém vai ficar assustado com a minha fala. Mas aí eu tenho dois desafios. Como é que você traduz isso para o inglês? Como é que traduz para o inglês? Eu estou morto de cansado, eu estou o pó da bactéria. E daqui a 2000 anos isso não vai significar nada. Né? Alguns vão perguntar assim, como é que um morto se cansa? Sim. Então a Bíblia também tem expressões idiomáticas que a gente tem que entender na época. O pesado de língua significa eu já não tenho fluência. Mas tem um segredo psicológico nisso aí. E para falar desse segredo, vamos voltar um pouquinho na história de Moisés. Não, é porque quando eu vi esse língua pesada, eu falei assim, cara, eu tô mais fã de Moisés, pô. Fazer tudo que ele fez com algum problema de dicção, o cara é... Então você vai ficar agora mais fã ainda, sabe por quê? Vou falar por que você vai ficar mais fã ainda. Porque o problema da gagueira é uma questão fisiológica, não tem o que fazer, você vai superar aquilo e tudo mais. Mas quando o seu problema é emocional, é pior. É mais fácil um cadeirante se virar bem
numa cidade esburacada com todos os problemas que tem para quem é cadeirante, você sabe, parece que os governos não pensam nas pessoas com necessidades especiais, né? Mas é mais fácil um cadeirante se virar numa cidade esburacada do que uma pessoa com um trauma sobreviver esse trauma e vencer. É verdade. Porque não estou diminuindo a dificuldade de um cadeirante, de um gago, mas estou querendo dizer que se eu for medir de dificuldades, o problema emocional é pior. Você entendeu? Você precisar de uma muleta para caminhar, ou você tem as duas pernas e a sua mente está falando que você não pode caminhar. Quem tem pior dificuldade? Sim. Não tem fisioterapia que te tire dali. Então vamos voltar no início da história. A Bíblia fala, subiu entre mentes no Egito um faraó que não conhecera José. Quando eu pego isso e coloco como pano de fundo a egiptologia, o que é que eu descubro? Eu trabalho com a hipótese que José dominou o Egito na época em que os Ixos estavam no poder. Quem eram os Ixos? Os Ixos eram um grupo semita que veio ao Egito para trabalhar, para negociar e acabaram ficando ali no Egito. Um fenômeno mais ou menos parecido, salvaguardadas as devidas proporções, com os muçulmanos que estão hoje entrando na Europa. Você sabe que a Europa hoje está... Há muitas pessoas que falam da islamização da Europa. Sim. Não é isso? Prefeitos de grandes cidades europeias já são muçulmanos, igrejas estão virando mesquitas. Então, eu não quero entrar no mérito da questão se isso é bom, se é ruim, o nosso objetivo não é esse, mas só para fazer uma comparação, assim como os muçulmanos estão entrando na Europa e estão começando a dominar, os Ixos também começaram a entrar no Egito, foram ficando dominando, e num momento de fraqueza política no Egito, os Ixos tomaram o poder, sentaram no trono um faraó Ixo e depois outro faraó Ixo. E os Ixos foram interessantes porque, por um lado, eles trouxeram inovações para o Egito. Foram os Ixos que trouxeram o cavalo e a carruagem puxada por cavalo para o Egito. Mas eles adotaram a cultura egípcia também. Eles falavam a língua faraônica, o faraó Ixo vestia como faraó, adorava os deuses do Egito. Então, tudo assim. É como muitos brasileiros que vão para a América e os filhos vão nascendo lá e já vão ficando mais americanos do que brasileiros, né? Sim. Mesmo que tenham nascido aqui. Então, como os Ixos eram semitas e José também era semita, fica fácil entender porque que José conseguiu assumir o trono. Você já esteve no Egito, você deve ter visitado ali no Museu do Cairo as múmias da 18ª dinastia. Sim, né? Impressionante. E, inclusive, gente, vale a pena vocês verem essas múmias. Depois vocês podem dar uma entrada no Google aí, dar uma analisada, e ali você tem as múmias da 18ª dinastia, e você tem o faraó Tarré, que ele era pai de dois outros príncipes, Amose e Camose. Essa múmia desse faraó, inclusive, ela tá machucada aqui, não sei se você lembra, ela tá com a cabeça quebrada e assim, que ela recebeu uma pancada na batalha. E diminui, né? Diminui. Esse morreu em batalha por quê? Porque os faraós de sangue egípcio arregimentaram um exército mercenário e tomaram de volta o poder. Só que esse faraó acabou morrendo. Ele morre. E quem assumiu o trono, então, seria o filho dele, Camose, que também morre na batalha. Então, o terceiro da família que assume o trono, depois de expulsar os Ixos, é o Amose, que tinha 7 anos de idade. Era um menino. E o Amose sobe no trono e ele não sabia nada de José. Eles recuperaram o Egito. Então esse Amose provavelmente é o faraó que não conheceram José. E eles vão tendo filhos, tal. E uma descendente dos faraós chamava-se Hatshepsut. E o grande trauma da família era que o trono caísse nas mãos de estrangeiros novamente. Só que a Hatshepsut já tinha um pai que não era da família real e o marido também que era um bastardo. O pai porque os egípcios casavam entre irmãos. Então ela foi obrigada a casar com o irmão dela, que era filho do pai dela, com uma amante. E o irmão dela, que casou com ela, também tinha uma amante. E com ela, ele só teve uma filha, chamada Neferuri, que morreu criança. E com a amante, ele teve um filho, chamado Tutmosis III. Qual o medo de Hatshepsut? Eu não tenho filho homem, o filho da outra vai ocupar o trono. Então ela estava no rio Nilo, orando para o deus Nilo, quando vem uma criancinha boiando lá no cestinho, que era o Moisés. E ela pega aquela criança e fala assim, das águas o tirei. E o Moisés fica com a mãe verdadeira dele até os 12 anos, depois ele vai para o palácio. Mas imagina que Moisés cresceu junto com Tutmoses, cheio de problemas no palácio ali. Ele sabia que ele era hebreu,
Mas ele sabia que a mãe adotiva dele, a Hatshepsut, estava preparando para o trono. Então ele vivia dividido entre dois mundos. E ele sabia que ele deveria ser o libertador do povo dele. Até que um dia ele mata um egípcio. E quando ele mata o egípcio, ele fica com medo, porque ele matou o egípcio, ele vai ter problema. Ele esconde o corpo do egípcio numa areia. E quando ele vai resolver uma briga de dois hebreus lá, fala assim, que você está enchendo a paciência aqui? Você fica sentado lá no palácio, todo mauricinho, você vai querer nos matar igual você matou o egípcio? Aí ele falou, ih, a galera tá sabendo, vou sair fora. Aí o medo. Lembra que eu falei do Abraão com medo? Sim. O que resolveu? Ele também com medo, fugiu. Ele fugiu, falou, agora eles vão me matar. Ele fugiu e foi para a terra de Midian. E ele fica nessa terra de Midian por aproximadamente 40 anos. Quando ele estava completando 40 anos já longe do Egito, morrendo de medo, de traumas, Deus aparece para ele na sarça ardente. E Deus fala, você vai lá no Egito. E você vê o diálogo dele com Deus, ele apresenta várias desculpas para não ir. Por exemplo, um exemplo, Deus fala o seguinte, porque eu estou trabalhando como pastor de ovelha aqui, manda outro. É mesmo, Moisés, o que você tem na sua mão aí? Um cajado de pastor, é com esse aqui que eu ganho o meu sustento. Lembra que eu falei que até as bênçãos, se elas estiverem no lugar errado, elas viram uma maldição? Sim, sim. O trabalho é uma bênção, mas do modo errado ele é uma maldição. Eu falei que o trabalho às vezes aliena um pai da família, Exato. que ele perde a família sustentando a família. Sim. Ah, esse aqui é o seu ganha-pão? Joga no chão. Quando Moisés jogou o cajado no chão, o cajado virou uma serpente, uma cobra. E ela começou a perseguir Moisés. Olha que interessante. O que Trabalho perseguindo. perseguindo. Aí Deus falou, agora vira e pega pela cauda. Ora, se a cobra está correndo atrás de você, a cabeça dela está aqui, você está correndo. Para você pegá-la pela cauda, você tem que dar uma volta. Sim. Deus não falou dar uma volta, Deus falou assim, vira e pega pela cauda. Significa que quando Moisés virou e enfrentou a situação, a serpente começou a correr dele. Por isso que ele pôde pegar pela cauda. Mesmo assim, ele falou assim, mas eu não... Coloca a mão aqui. Tira, tá leprosa, leprosa. Coloca de novo, vai lá, faz o que eu te mandei. Aí, por último, ele apresenta essa argumentação. Senhor, mas eu sou pesado de língua. O que ele quis dizer com isso? Eu não tenho mais fluência na língua faraônica. O que não é verdade. Meia verdade. Eu vou explicar. Veja bem, quando você aprende um idioma e praticamente não fala, você realmente fica muito engasgado. Eu estudei francês numa época, eu falava um pouquinho de francês e tudo, mas nunca mais. A gente lê no livro, mas nunca mais. Eu fui com a Laura para a França ano passado, tentei conversar lá, volta um pouquinho, mas não é aquela fluência como o inglês, por exemplo, o espanhol, outra língua que você estava falando. Você vai esquecendo, então é normal que você perca a fluência daquele idioma se você não está falando no dia a dia. Mas, e aí provavelmente Moisés está falando os dialetos ali de Midian, ele perdeu a fluência no egípcio, tudo bem. Só que tem uma diferença, os linguistas mostram que o idioma que você aprendeu na infância, ele nunca morre. Por exemplo, eu tenho um amigo, Lauri Magaes, que ele trabalha lá no NASP há muitos anos, e ele é de família polonesa. Então ele, na infância, falava polonês com os pais, com os avós em casa. Parece que é meio materno, né? Exatamente, cresceu. Só que os filhos do Lauri não falam polonês, nem a esposa dele, e quantas pessoas falam polonês? Em inglês você encontra, tem um cachorro na rua, tá latindo em inglês, mas o polonês, quem fala? E um belo dia, o Lauri foi buscar, e ele não fala nenhum outro idioma, fora o polonês e o português. Mas o polonês, como eu falei, não fala com ninguém. Ele foi buscar um estrangeiro que vinha dar uma palestra lá no NASP, e levaram com ele um menino para ajudar na tradução. Ele chegou lá, o menino começou a conversar em inglês com a pessoa, ele botou no carro, que o Lauri é um motorista. Aí daqui a pouquinho descobriu que o camarada era da Polônia. De São Paulo até o NASP, onde eu dou aula, o diálogo foi em polonês. O menino que foi para traduzir ficou calado, olhando com cara de paisagem, e o Lauri conversando em polonês com o sujeito. E eu perguntei para ele, você conseguiu? Ele falou, olha, voltou tudo. Para não dizer que eu fiquei fluente, havia palavras e expressões, porque o polonês que ele aprendeu foi da infância de... Sim. Como o alemão que aprendeu o alemão lá no interior de Santa Catarina, falando alemão, e ele vai para a Alemanha hoje, tem outras expressões. Exato, que ele aprendeu alemão dos anos 50, 60. Sim. Então alguma coisa falhava, mas a conversa fluiu. O que eu estou querendo dizer com isso? Se Moisés tivesse aprendido o egípcio na fase adulta, realmente ele perderia a fluência. Mas na infância não.
Então ele estava dando uma desculpa para não ir. Ele teve que lutar contra si mesmo, o medo de voltar. Tanto é que Deus fala, não, calma, todo mundo que queria te matar já morreu. Vai lá. E eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. O seu irmão Arão vai ser o seu intérprete. Então a prova que não era gagueira, porque se fosse questão de gagueira, até Arão teria dificuldade. É verdade. Um gago não é um intérprete que vai me ajudar. Uhum. O gago é gago. Então, se Arão foi o intérprete dele, você viu que o problema era de idioma. E ele vai, e ele aceita, o Arão fala por ele, daqui a pouquinho ele fala e tudo mais, mas ele teve que vencer a barreira do medo de voltar e enfrentar de novo o ambiente. O Tutmoses, que foi criado com ele, que agora talvez tinha raiva dele. Às vezes nós temos que enfrentar os nossos demônios e os nossos passados. Essa foi a grande lição de Moisés, foi a grande lição. E não é fácil, não é fácil. A gente tem a síndrome do medo do mertiolate. Eu sou da época que o mertiolate ardia. E é interessante que quando a gente batia, machucava e tudo mais, vinha a mãe da gente com aquela pazinha de mertiolate tinha até uma espátula, parecia um negocinho. Exatamente. Mas qual que era a tendência das crianças? Não, mas sarou, todo ralado aqui, sarou. E a gente soprava ainda, enchendo um monte de bactéria aqui no machucado. Sarou, mas sarou. Não sarou nada. É porque a dor do mertiolate que me cura era tão assustadora que eu preferia fingir uma cura que não houve, já passou, a enfrentar a dor real da cura. Eu preferia encher de bactéria o ferimento soprando nele a ter a cura. Então, muitas vezes na vida, você vai conseguir superar os seus problemas, mas precisa passar pela dor. E a gente fica dando desculpa, não, já tô bem, tô melhor, principalmente nós homens. Mulheres até que procuram mais, com mais facilidade, mas os homens não procuram terapia. Não procura, sabe? Aí fica fingindo, não fala muita coisa, fica calado, não precisa falar e tudo mais. Isso é terrível. E uma outra lição que eu aprendo de Moisés, do final da vida dele, outra lição também aqui seria empreendedorismo, mas mais na área da liderança. Tá. Aparentemente, quando você lê a vida de Moisés, Deus foi um grande injusto com Moisés. Por quê? A Bíblia fala que depois de 40 anos com o povo no deserto, escutando reclamação, xingamento. É porque ele não entra na Terra Prometida. Não entra, esse é o ponto. Josué que lidera a entrada. Josué que lidera. E Deus sobe com ele. E pior assim, ele não só não entra, como Deus parece fazer com ele, sabe o Kiko do Chaves? Assim, eu tenho uma bola aí, não te dou. E fica esfregando na cara. Sabe que é a pessoa que rasga dinheiro na frente do pobre, né? Olha o que Deus faz com Moisés. Moisés, o povo todo reunido, na iminência de entrar na terra, só você vai subir no monte dessa vez. Lá no Sinai, ele subiu, levou 120 anciãos com ele, mas agora é só você. Não, deixa Josué vir, pai. Não, só você. O papo é reto aqui entre nós dois. Moisés sobe no Monte Nebo, que hoje fica na Jordânia. E lá do Monte Nebo, Deus mostra, olha lá, Canaã, toda a terra. E o Monte Nebo, às vezes a gente não consegue ver, porque tem muita neblina devido ao Mar Morto. Mas quando o dia está mais limpo, você consegue ver até Jerusalém. Você já foi? Já várias vezes. Lá dá para ver até os prédios de Jerusalém brilhando lá, o Mar da Galileia, lá em cima, assim, você vê um pouquinho, só que aquela filete lá, o Mar da Galileia, você vê o Rio Jordão, você vê o Mar Morto aqui, o deserto da Judeia, Jericó tá assim, dá para ver a terra prometida. Tá. Aí Deus falou assim, essa é a terra que eu prometi você. Uau, Senhor, é essa terra? Uhum. Mas você não vai entrar nela. Você vai morrer aqui. Aí Moisés, mas eu tô imaginando, a Bíblia não fala do diálogo dele com Deus, mas eu imagino, Senhor, mas pô, com todo respeito, o Senhor tá de sacanagem comigo. Depois de tudo isso? Depois de tudo que eu fiz, Deus falou, mas você lembra que você feriu a rocha lá em Meribá? Pra sair água. Pra sair água, de um modo que eu falei que não era pra fazer? Ah, mas eu tava nervoso, porque a Bíblia fala que ele tava nervoso, ele golpeou 2 vezes a rocha ali, e algumas traduções rabínicas dizem que ele também começou a xingar. E Deus atendeu ao pedido do povo. Mas Moisés não representou bem Deus naquela hora. Ele falou, você não vai entrar na terra. Poxa, Senhor, será que eu sou pior do que os outros vão entrar? Você não vai entrar. Quando a gente lê isso na Bíblia, parece que foi uma grande injustiça da parte de Deus com Moisés. Mas lembremos,
O líder, quando ele erra, tem grandes consequências. O líder tem grandes privilégios por ser um líder. Por exemplo, o saudoso Silvio Santos, quando chegava no SBT, é o SBT que parava para ele. Não é ele que parava para o SBT, ele era o líder do SBT. Uhum. Ele chegava lá, eu fui algumas vezes lá no SBT, tinha um estacionamento privativo só dele. Uhum. Qualquer outro gerente, talvez chegue um pouquinho mais tarde, não tem lugar para parar o carro, o Silvio Santos não. O Silvio Santos não precisava pedir licença a ninguém para sair, para ele cortar o cabelo no Jaça. Ele era o líder, ele era o dono. Uhum. Tá certo? Ele estava lá. Se ele pedisse qualquer coisa, estava na mão. O seu Silvio tá aí. Então, ser líder, ser dono, ser empreendedor, tem consigo muitas vantagens. Você toma as decisões, você fala quem vai ser contratado, quem vai ser mandado embora, as pessoas te respeitam, tem muitas vantagens de ser um empreendedor e estar no topo da pirâmide. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, há muita responsabilidade também. E eu vou dar uma ilustração para entender o que eu quero dizer e onde se aplica na vida de Moisés. Imagine que um superintendente entre num posto, no aeroporto, e quando ele chega lá, ele vai até o banheiro para fiscalizar se está tudo bem, e vê o banheiro sujo e o faxineiro dormindo em cima assentado numa cadeira ali, meio escorado assim no esfregão. Ele vai dar uma bela de uma bronca no faxineiro. Você está dormindo na hora de trabalho, rapaz? Você vai assinar uma advertência e não faça isso mais. Senão você vai ficar de balão em casa. Não, sim, senhor, doutor, desculpa, doutor, vou limpar agora. Vai, começa a limpar. Dá uma advertência, uma bronca e fica por isso mesmo. Esse mesmo superintendente sai dali e vai até a torre de comando. E lá ele vê o principal controlador de voo cochilando em cima do teclado. Demissão sumária. Não tem advertência. Demissão sumária. É verdade. Por quê? Óbvio. O cochilo do faxineiro ia resultar no máximo no banheiro sujo. O cochilo do controlador de voo podia causar um acidente aéreo de grandes proporções. Na prática, quem ganhava o maior salário? O controlador de voo. Quem tinha maiores privilégios? O controlador de voo. Enquanto o faxineiro talvez voltava para casa num ônibus lotado ou no metrô lotado, que até o maquinista vinha na porta, o outro tinha o seu carro no estacionamento. Enquanto o faxineiro, nas férias, ainda fazia um trabalho de servente pedreiro para completar, porque não dá para tirar férias, o outro ia tirar férias talvez em Miami ou qualquer outro lugar aí. Então ele tinha mais privilégios por ser topo, mas tinha mais responsabilidade. O erro dele custava muito. Voltando ao exemplo do Silvio Santos. Se o Silvio Santos errasse feio, quantas pessoas iam perder o emprego no SBT e nas empresas dele? Então, Moisés foi cobrado na proporção de um líder. Porque o erro de Moisés custaria muita coisa para o grupo. E eles estavam mal representando Deus. Então, todos aqueles que estão nos ouvindo que querem ser empreendedores, peça a Deus hoje, eu estou falando como religioso, que ajude você a empreender, mas que dê a você a responsabilidade para saber lidar com o poder que Ele está colocando em sua mão. Uau. E de novo, volta a palavra legado. O que o seu sucesso está fazendo de benefício na vida do outro? A Forbes não vai computar isso, mas o céu vai. E é legal, né? A gente pega Abraão confiança, José, por mais que legado tá em todas, né? José esse legado, Moisés essa coragem que ele teve desde o início para receber uma missão. Submissão também no momento, ele obedeceu a Deus, não revoltou lá no monte. Exato. O Senhor sabe o que faz. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Agora eu vou sugerir uma história. A gente pular para a história de Jó. Eu acho que a história de Jó traz um grande ensinamento. Traz. Primeiro que você queria, de uma maneira rápida, contar a história de Jó ali, e depois a gente navegar pelos ensinamentos. Pode ser, de Jó. De Jó. Tá.
A história de Jó é considerada a história do homem mais paciente, que mais sofreu no mundo, é o emblema do sofrimento. A história começa assim: houve na terra de Uz um homem chamado Jó, homem temente a Deus, que se apartava do mal, que era íntegro. É interessante que a palavra íntegro, que aparece no hebraico, alusiva a Jó, é a palavra tam. Tam significa mais do que íntegro. Tam é um sujeito que ele era bom em tudo. Jó era um camarada que, se você colocasse ele aqui para supervisionar uma área, a área dele ia progredir. Se ele fosse morar num bairro X, todos os vizinhos iam ter felicidade de ter aquele sujeito morando ali. Jó, tudo que ele punha a mão ia para frente. Era um homem íntegro. A família dele ia bem, tudo bem. Aí a Bíblia fala que ele orava pelos filhos, oferecia sacrifício a Deus pelos filhos, e num belo dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí a história faz um deslocamento da vida terrena de Jó para o que acontece no plano superior, no céu. Os filhos de Deus, Bnei Elohim, em hebraico, são anjos, seres, quem sabe, de outros mundos que nós não conhecemos, vieram todos perante o Senhor. E veio Satanás entre eles. E Deus pergunta a Satanás: de onde vem? De onde vens? Quando Deus pergunta a Satanás de onde vens, essa é uma expressão idiomática, de novo, do hebraico, é miaim tavô, de onde você vem. E ele fala de rodear a terra e passear por ela. A pergunta de Deus implica: o que você está fazendo aqui? Você não tem credencial para estar representando nenhum mundo aqui. E quando ele fala de rodear a terra e passear por ela, ficar pingando daqui e dali, é também uma expressão idiomática. Não, ninguém na terra nega o meu intento, o meu governo. Eu sou representante da terra. E legalmente ele era. Você sabe que no direito há coisas que são legais, porém não são morais. No direito, moral e legal não são sinônimos perfeitos. No ideal, deveriam ser. No ideal, a moral e o direito deveriam estar em pé de igualdade como sinônimos. Mas na prática não é. Às vezes o sujeito ele ganha uma causa na justiça só porque ele teve condição de pagar um advogado melhor do que a outra parte. Então, juridicamente, ele constrói uma peça que legalmente é ele que ganha. Mas moralmente, todo mundo sabe. É um habeas corpus que foi dado, ou algum documento que ele conseguiu assinatura, alguma coisa assim. Então, o diabo ele tinha um direito ao planeta Terra, porque Adão e Eva deram isso para ele. E Deus falou assim: é mesmo você está aqui como o representante da Terra? Sim, ninguém se opõe ao meu governo. Você já viu meu servo Jó? Que ninguém é íntegro como ele, e ele me ama. Aí Satanás faz o desafio: não, ele te ama. Essa parte é muito boa. Porque você está cobrindo ele de bênçãos, de coisas, tira as bênçãos dele e eu quero ver se ele vai continuar te amando. E tá escrito dessa maneira, porque ele está todo coberto, né? Está todo coberto, exatamente. Aí é fácil, até eu te amaria, diria o diabo. Tem dinheiro, tem saúde, tem família, filhos, tem tudo. Até eu, aí é fácil. Deus não. Não foi uma aposta de Deus com o diabo. Muita gente lendo isso, para aí e faz, não, então Deus apostou com o diabo, né? Vamos lá, quem fome cospe aqui? Não foi bem isso. Havia uma questão litigiosa e jurídica ali. Tanto é que quando o diabo aparece perante Deus, com essa expressão Satã ali não era o nome próprio dele, mas o seu cargo de adversário político ou jurídico. Então Deus deixou, como num tribunal, Deus deixou que as evidências falem. Deus falou: tá bom, pode tirar tudo dele, vamos ver se eu estou mentindo. Pode tirar. Sabe aquele negócio assim que, olha, meritíssimo, ele tá comprando a testemunha, ele tá intimidando a testemunha. Não, eu vou sair, vocês podem perguntar na minha ausência. Não tem problema, eu saio da sala e vocês perguntam na minha ausência. E aí Jó sofre e não entende. Aí vem toda a saga de Jó sofrendo. Ele vai para um lixão da cidade, morrem os filhos dele, ele perde tudo. Só a mulher que fica viva também azucrinando o ouvido dele ali, amaldiçoa a Deus e morre. E ele fica no lixão da cidade por 7 dias. É curioso que enquanto ele estava no lixão da cidade, outros amigos de Jó, que eram empreendedores como ele, vieram visitá-lo. E uma coisa que nos choca na nossa cultura é que os amigos vieram e ficaram calados 7 dias com ele no lixão. Por que isso? O Jó estava de luto. E a prática do luto no Oriente Médio é bem diferente da nossa. Em primeiro lugar, eles dão toda
vazão ao choro, ao grito, à lamentação. Nós não temos isso. Por exemplo, eu já vi sepultamentos de pessoas de outros países do Oriente Médio, e eles, por exemplo, não só no Oriente Médio, em outras partes do mundo também, eu me lembro em Cabo Verde, por exemplo, alguns cabo-verdianos estavam nos Estados Unidos. Quando morre alguém, os árabes também têm isso. Uma pessoa da família, você vai visitar a família, e aí a pessoa começa assim: ai, 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 morreu minha mãe morreu minha mãe que me criou. Eu vi isso, e achei interessante que ela vai chorando, é muito instintivo isso, mas o choro vai misturando com uma melodia que a gente não tem aqui na nossa forma ocidental. E vai transcrevendo o sentimento. E vai transcrevendo quase como um repentista nordestino. Sabe o repentista que ele pega qualquer tema e ele vai criando uma poesia com métrica e tudo. Elas vão criando ali ela fica, ai, minha mãe. Ela fica quase uns 15 minutos nesse lamento. Quando termina aquela ali, um outro parente da família que está igualmente lutado começa também o lamento dele. E os demais, nós ficamos todos calados. Então, por exemplo, eu estava lá nesse velório, nesse funeral, calado. Não tinha o que falar. Você entendeu? Calado. Não é como no Brasil que chega assim, se abraça, a pessoa, não fica assim, não chora, não. Você respeita a dor do outro apenas ficando em silêncio e deixando ele extravasar. Jó estava em luto, e por isso que os amigos ficaram em silêncio, deixando extravasar. 7 dias. Depois que cumpriu o luto de Jó, aí eles começaram a falar: Jó, agora pede perdão a Deus pelo que você fez. E alguém pode perguntar: vem cá, os amigos de Jó, por mais que sejam colocados como amigos da onça, então falar amigo de Jó, mas convenhamos, eles largaram os empregos deles, os lugares deles, vieram de longe para consolar Jó durante os 7 dias. Então eles tinham uma amizade por Jó. Imagina, se morre alguém seu aqui, alguém que não é seu parente, sai lá do Nordeste, outro está fora do Brasil e vem só para poder te consolar aqui. Então eles gostavam de Jó. Por que não ajudaram financeiramente? Uma boa pergunta. Imagina, um empresário quebra, vai ficar lá no lixão, aí outros 4 empresários que são amigos dele, ou 3, né, porque ele só aparecer no final, eles saem de onde estão, vão lá pro lixão, ficam sentados lá, condoendo com ele, mas não trazem nem um cheque pré-datado, nem um cartão de crédito, nada. Por uma razão muito simples. Eles achavam que se Jó estava sofrendo é porque ele tinha algum pecado contra Deus. Então, tirar o sofrimento dele seria intervir na dívida que ele tinha que pagar. Sim. Ou seja, cara, se fizer alguma coisa, vai sobrar pra gente. Vai sobrar pra gente. É como se um pai está repreendendo o filho, você vai lá e tira a criança do castigo e desautoriza a autoridade do pai. Sim. Não é ético fazer isso. Então, eles queriam convencer Jó que Jó tinha pecado, sim. E Jó falava: eu não tenho. E em alguns momentos Jó ele vai ficando até meio irritado e ele fala com Deus assim: olha, desce daí que eu vou mostrar pro senhor que o senhor está sendo injusto comigo. Pro senhor é fácil falar. Tem um momento que Jó fala assim: o senhor não tem olhos como os nossos, o senhor não dispõe das nossas canseiras, o senhor não precisa comer, o senhor não precisa dormir, o senhor não sente fome, não sente frio. Pro senhor é fácil. Aí, no final do livro, Deus aparece 2 vezes para Jó. Na primeira aparição, Deus fala: Jó, é você que está fazendo perguntas para mim? Entra na minha lambreta aqui. Por que eu disse lambreta? Porque Deus aparece num redemoinho. E é uma visão cômica. E Jó pega uma carona e Deus, com o redemoinho, começa a mostrar: olha a neve, olha isso aqui. Foi você que fez? Não. Como é que faz aquilo ali? Não sei. Sabe aquele especialista que tá de saco cheio com o outro que tá dando palpite e fala assim: tá bom, você tá achando ruim? Vem aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Faz. Não sei. Então fica calado. Eu sou especialista. Aí depois que Deus traz... Aprendeu, Jó? Aprendi, sim, senhor. E aí? Tem mais alguma pergunta? Não tem não. Tem uma coisa que eu não te expliquei. Eu expliquei que eu sou especialista, que você não pode questionar. Mas e o seu sofrimento? Caroninha de novo. Aí Deus mostra para Jó 2 paquidermes, 2 monstros. Um monstro do mar e outro da terra. E Deus fica lutando com esses monstros, demonstrando para Jó que há um conflito cósmico do bem contra o mal. E os 2 lados te querem. Então, depois que Deus luta com esses monstros, Jó entende que ele também estava em meio a um grande conflito.
que ia beyond, muito além das vicissitudes dele, dos problemas dele. E quando ele entendeu isso, ele percebeu que de alguma maneira Deus seu sequelado. Por quê? Se antes ele falava, o Senhor não tem olhos como os mortais, nem as canseiras mortais, agora ele fala o seguinte, agora os meus olhos te contemplam. Ou seja, Deus também vai ser machucado. E como? De acordo com o Evangelho, quando Cristo vem e morre na cruz do Calvário, por nós, que é Deus assumindo o sofrimento humano. Então Jó entendeu, e agora nós podemos pegar algumas lições de Jó. A primeira delas é que, se eu entender que a minha vida faz parte de um plano maior, cósmico, de uma guerra cósmica entre o bem e o mal, isso vai mudar muito a minha disposição. Por exemplo, eu tenho que entender que os dois lados me querem, que não há neutralidade. Ou eu estou do lado do devil, ou eu estou do lado de Deus. Outra coisa que eu tenho que aprender, que as minhas ações terão consequências para essa vida e para a eternidade. Muito bom. Outra coisa que eu vou aprender, essa vida, por melhor ou pior que seja, ela é apenas um ensaio, a verdadeira vida ainda está por vir. Então eu vou aprender com Jó o seguinte, tudo o que eu tenho de ruim vai passar. E tudo o que eu tenho de bom é degustação. A eternidade ainda me aguarda. E é legal porque no final da vida de Jó ele recupera tudo, né? Recupera tudo. Dinheiro, Recupera filho, tudo. família. Mas olha que interessante. Recupera tudo em partes, porque os filhos que morreram... Sim. Recupera tudo no sentido que a vida dele volta a fluir. Volta a fluir. Mas ele volta a fluir com a dimensão que ele sabe. Essa vida não é a vida eterna. É um parênteses. Mas traz aquela lição, né? Por exemplo, é muito fácil... Ser um mimado, Sim. o filho preferido, não é isso? O Salomão nasceu de um adultério. Porque a mãe dele havia adulterado com Davi. Uma história muito triste isso. Muito triste. O Davi vai lá, mata o marido da mulher, pega a mulher, tem um filho com ela, o filho morre. Aí depois ele tem um segundo filho com ela, Batseba, né? Sim. E eles chamam de Salomão. Já que eu falei que os nomes na Bíblia têm significados, que eu falei Moisés, Moshe, né? Que das águas o tirei. O José Yosef significa aquele que é abundante, que traz fartura. Garotinhos gordinhos chamavam geralmente Yosef. José. Jó tem alguma coisa? Jó é um nome complicado porque ele não é bem um nome hebraico. Então alguns pensam que Jó poderia ser Iob, onde está o meu pai. É uma das possíveis significados do nome Jó, onde está o meu pai. Há outros que pensam que Jó poderia vir do ugarítico, que significa aquele que está sendo punido, aquele que está sendo atacado, o alvo. No caso de Salomão, Shlomo, em hebraico, significa aquele que traz a paz. Uau. E eu fico me perguntando por que Batseba, deu para Salomão o nome de Salomão. Porque normalmente eram as mulheres que davam nome para as crianças, com raras exceções. Com raras exceções. Normalmente quem escolhia o nome era a mulher. Eu imagino que a Batseba vivia numa crise de consciência muito grande, uma culpa visceral. Convenhamos, ela era a primeira dama à custa do assassinato do seu primeiro marido e de um adultério. Sim. Não tem história pior. Aquele filho, de repente, ela implorou a Deus: Senhor, me dá uma paz de espírito, me dá paz, me dá paz. Eu vou chamar esse menino de o pacificador, Shlomo, porque Shlomo vem da palavra shalom. Shalom, paz. Sim. Shlomo, pacificador, aquele que traz a paz. Vou dar o nome a ele da coisa que eu mais quero. Que eu mais quero. Quem sabe esse menino vai trazer a minha redenção. Sim. E ele começa a crescer ali no palácio e tudo mais, e quando ele é escolhido por Davi para assumir o trono, já tinha um problema também com Adonias, o outro irmão, era uma briga de família por aquele poder. Davi coloca nele o encargo, ele começa a prosperar, e aí vem aquele detalhe que eu falei lá atrás, acho que quando eu estava mencionando sobre José, da questão de você ter dinheiro, mas tem que ter sabedoria. Sim. Senão vai ser uma desgraça. Exato. Quando Salomão viu tanto de coisa que ele estava ganhando, a primeira coisa que ele foi buscar a Deus. Senhor, é muito para mim. É muito para mim. Porque, olha, fama, dinheiro, reconhecimento é tudo muito bom, mas eu repito, se você não estiver preparado para receber isso, vai ser uma desgraça. Haja vista que empreendedorismo sem maturidade é um carro potente nas mãos de um maluco
É até imprudência, né? De imprudência, exatamente. Você precisa ter a maturidade, a prudência. Senão aquilo ali vai ser um desgraceiro. Imagina um carro de alta potência do motor na mão de um maluco de 13 anos de idade, ele vai sair fazendo uma bagunça aí. Então Salomão falou: Senhor, é muito para mim, eu te agradeço, mas o Senhor tem que me ajudar. Aí Deus fala: tá bom, Salomão, o que você quer? Pode pedir, você quer mais riqueza, você quer mais poder, você quer mais exército, você quer mais território? Eu quero sabedoria. Uau, é muito lindo isso, cara. Eu quero sabedoria. Deus falou assim: como você pediu sabedoria, não pediu mais riqueza, as outras coisas virão por tabela. Então aquele negócio assim, não peça o vagão, peça a locomotiva. Se você pedir a locomotiva, os vagões vêm. Lembra aquilo que eu falei de pessoas que ficam procurando demais, presas demais com coisas que são importantes, não tem tempo para aquilo que é essencial? Busca o essencial, o importante vai vir por tabela. A gente busca o importante e não o essencial. Chegar a tempo é importante, mas chegar com vida é essencial. Muitos santos da igreja, Santo Antão, São Bento e outros mais que eu poderia mencionar aqui, eles achavam que quanto mais austera a sua vida, quanto mais austero você fosse, quanto mais desprendido dos bens materiais, mais Deus te amava. O curioso é que muitas vezes a igreja tinha riquezas, mas o povo não. Então, assim, foi construindo aquela teologia medieval da pobreza franciscana, que quanto mais desgraçado, quanto mais sem dinheiro, quanto mais sem recurso, quanto mais pobre você for, mais perto de Deus você está. Então isso para mim é um extremo que não tem base bíblica. Mas a reforma protestante trouxe um outro extremo. Porque você sabe que, se eu estou falando da pobreza franciscana na época medieval católica, quando você pega a partir de 1517 a reforma protestante, você vai para um outro extremo, que aí é a criação do capital. O capitalismo e o consumismo é uma criação protestante. Né? A gente tem vários autores que eu podia mencionar aqui, de missionários católicos, foram países que ficaram na periferia, América Latina, África, países que eram colonizados por uma cultura mais protestante, ficavam mais ricos. A Alemanha, a Grã-Bretanha, que não era bem protestante, mas era ali a anglicana, os Estados Unidos, os países nórdicos. Olha que interessante. Só que isso não significa agora pejorar o catolicismo e enaltecer o protestantismo. Por quê? O problema dessas duas visões é que são dois extremos. E extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Então, se por um lado tem a pobreza franciscana, que parece que quanto mais miserável, mais perto de Deus você está, por outro lado criou-se uma teologia da prosperidade, que quanto mais rico você tem, mais graça você está tendo. Mais graça você está tendo. E parece assim, que você só está próximo de Deus quando você está rico. Tem muita gente comprando isso hoje, é o evangelho do cifrão. Sim. Você entendeu? E aí aí eu esnobo mais ainda, que eu tô comprando um carro cada vez melhor e tudo e tal. Olha quanto. E aí põe aqui a música, né? Assim, quantas bênçãos, olha quantas bênçãos, como Deus está me abençoando. Aí o outro coitadinho que tá assistindo lá, que não conseguiu o Lamborghini, não conseguiu aquilo, Deus não me ama. Como eu disse, extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Então eu acho que o que temos que ter equilíbrio é o seguinte: a Bíblia tem espaço para o Salomão, então não é a pobreza franciscana, mas a Bíblia tem Salomão, Jó, Moisés, todo mundo que empreendeu, então não vou ficar dotando isso aqui, mas a Bíblia também tem o espaço para o pobre. Quando Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, alguns deixaram tudo por amor a Cristo. Então eu acho que a gente não pode rotular as pessoas pela espiritualidade dela a partir da condição financeira dela. Concordo. Alguns terão talento para serem empreendedores e ricos e outros não. O que é que nós devemos entender então? Descobrir quais são os meus talentos, qual é a crença limitante que às vezes está me impedindo de desenvolver aquele talento, porque tem uma diferença. Às vezes a minha dificuldade de ficar rico é porque realmente eu não tenho talento para ficar rico. Às vezes eu tive a opção de não querer ser rico. E qual o problema disso? Ou às vezes é uma crença limitante que está me impedindo de prosperar. Você está compreendendo? Total. Agora, quer eu esteja numa situação de pobre ou de rico, eu tenho que ter uma nobreza espiritual. De tal modo que eu encontro pessoas que moram na choupana e estão plenamente realizados. Nunca viajaram para o exterior, estão felizes da vida
E eu encontro pessoas que são multimilionários e estão tomando remédio para dormir e não estão aguentando amanhecer mais um dia dormindo numa cama com cetim. E também vejo o contrário. Eu vejo pessoas na pobreza que estão numa situação assim deplorável, e eu tenho outros que estão ricos e estão realizados. Então eu não posso confundir pobreza com miséria, não posso confundir prosperidade com exibicionismo. Esse é que é o problema. Pobreza não pode ser miséria. Prosperidade não pode ser exibicionismo. O pobre pode ser pobre com dignidade e dentro da esfera dele ter características de um rico. É aquele sujeito que ele mora numa casinha de sapé, mas a casa dele é limpinha, é arrumadinha, quando ele volta da roça para aquela casinha de sapé, ele se sente confortável, ele come a galinhada dele no domingo, mas feliz da vida. É um cara rico, mesmo sendo pobre. E o rico, ele só é rico realmente quando ele deixa de lado o exibicionismo e faz da riqueza dele uma forma de abençoar pessoas como Moisés abençoou o Egito. Eu acho que esse é o equilíbrio. Palmas, senhoras e senhores. Rodrigo, você não sabe, mas na parte final agora do nosso podcast, essa plateia maravilhosa tem algumas perguntas para você. Você não pagou ninguém para poder aplaudir não, né? Foi voluntário. Convidado também. Eu, como eu falo, tem um museu, não é que ele é meu. Ele hoje pertence ao NASP. Uhum. Nós temos em torno de 4.000 peças arqueológicas originais e mais algumas réplicas em tamanho natural. É o único museu de arqueologia bíblica da América do Sul. E a gente foi conseguindo as peças, todas legalizadas, autenticadas, tudo direitinho, e montamos um acervo maravilhoso. Faltava um prédio adequado para ter esse acervo. Eu até brincava que eu tinha Lamborghini e não tinha a garagem para colocá-lo. Na época da pandemia, um professor falou: Rodrigo, por que você não faz o curso? Ainda estava começando um pouco antes da pandemia a questão dos cursos digitais. Sim, sim. E os poucos que havia era mais na área de finanças, sim, de falar em público, curso de Bíblia. Aí eu falei, o Francis Lê é o nome dele, falei, Francis Lê, eu não vou fazer um curso de Bíblia e botar na internet pagando. Aí vem a crença limitante. Olha a pobreza de saber quem você é. Se espelha em Maria, que eu acho que vocês vão ganhar mais, tá certo? Agora, das mulheres que mudaram minha vida, é interessante, eu vou começar com minha mãe. A minha mãe, ela... Hoje, olhando à distância, eu consigo entender os problemas dela. Provavelmente ela tinha algum tipo de bipolaridade. Eu uso o termo bipolar de uma maneira completamente leiga, que eu sei que a nomenclatura hoje tem que ser refinada, né? Há vários tipos de autismo, há vários tipos de síndromes, há vários transtornos. Eu vou usar a bipolaridade apenas como um leigo. Ela tinha problemas sérios e não diagnosticados. Ela teve meningite na adolescência dela e também não ficou sequelada. Então, hoje, olhando à distância, eu a vejo também, coitada, como enfrentando vários problemas. Teve um primeiro marido que a abandonou, um filho que também não deu muito certo na vida, e depois me teve com meu pai numa relação sexual não planejada, e num universo em que essas mulheres são consideradas adúlteras e tudo mais, e, sabe, pejoradas. O que Maria, da Bíblia, deve ter sofrido por aparecer grávida do Espírito Santo, uma mulher também tinha quando era amaziada com um homem nos anos 70. Mas como criança eu tinha dificuldade de ver isso, porque a criança só vê assim, os traumas que ela me proporcionou. Por exemplo, de falar que ia falar com meu irmão que ela viu meu pai com uma mulher só para ver o meu irmão batendo meu pai. E às vezes assim, ela saía de casa, ela estava bem, depois eu voltava da escola, ela estava totalmente transtornada. E me fez sofrer muito. Eu tive que levar minha mãe para terapia. Digo, não minha mãe fisicamente, pegar e levar a mãe introjetada, e vou revelar uma coisa que vai chocar vocês. Eu perdoei minha mãe, mas o primeiro passo para perdoá-la, sabe qual foi? Qual? Qual? Odiá-la. Admitir o ódio. É o primeiro passo para perdoar. Muitas pessoas não conseguem perdoar porque ele não admite o primeiro passo, que você está odiando. É porque se você admite que você está odiando, você está admitindo que você não é tão bonzinho assim. Mas você está dando um veneno querendo que o outro morra? Ou passando a vida empurrando aquele para debaixo ali? E eu estou resumindo para você, Fernando, assim, eu sei que não foi bem isso que você me perguntou, mas eu quero responder por aqui. E eu fui vendo com ela ali. E o que eu aprendi com ela, sendo que eu carreguei tantos traumas dela? Tantos traumas. Ela acabou com a minha vida. Minha mãe acabou com a minha vida.
Minha infância, ela me castrou emocionalmente, foi um lar tóxico, uma série de coisas. Mas o que eu aprendi com ela? Em primeiro lugar, eu aprendi a perdoar. Em segundo lugar, eu aprendi a olhar as pessoas não como elas são, mas como elas poderiam vir a ser transformadas pela graça de Deus. Uau. Eu aprendi com ela como eu não devo ser. Isso também é um aprendizado. Eu aprendi com ela a ter tolerância por pessoas que estão com dificuldade. Eu aprendi com ela que eu posso ser mais forte. E eu aprendi com ela que eu não sou tão bom assim. Você entende? Então, apesar de ser um exemplo tão às avessas, quase como o Macunaíma, né, anti-herói, ela foi uma mulher que modelou muitas coisas que eu fico olhando hoje. Eu aprendi com a relação tóxica dos meus pais como eu não devo tratar a minha esposa. Então, eu estou respondendo a sua pergunta pelas portas dos fundos, porque às vezes quando a gente fala os modelos de vida, a gente só elenca aqueles com os quais eu tenho que aprender. Como se os exemplos negativos também não fossem uma forma de aprendizado. Alguém te machucou, te magoou, preste bastante atenção nessa pessoa para que você não faça a mesma coisa que ela fez. Seu pai acabou com sua vida, seu pai tirou a sua autoestima, aprenda bastante com o que ele fez para você não repetir o mau legado. Então, o mau aprendizado também é algo que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender com Hitler para não sacrificar judeus. Eu tenho que também aprender com o erro para não ir no lugar onde ele está indo. E não também me sentir arvorar uma superioridade. Além da minha mãe, eu também tenho que agradecer a várias outras mães que Deus foi colocando no meu caminho. Mulheres que até eu falo assim, eu te tenho como um filho. Hoje eu tenho muitas mulheres que às vezes eu nem conheço, que na madrugada oram por mim. Um dia eu estava pregando numa igreja batista em Belo Horizonte. E chegou uma senhora da Assembleia de Deus. Ela veio de uma cidade do interior. Ela falou assim, meu filho, eu quero falar com você lá no bairro da Pampulha. Eu vim aqui, não é porque você está na internet famoso, eu queria te conhecer, não. Eu vim aqui só por uma coisa. Eu sou da Assembleia de Deus, e quem conhece as igrejas pentecostais, eu estou falando daquelas umas coisas que são únicas em você em todo o universo. Você pode ter um irmão gêmeo, mas o seu DNA é só seu, a íris do seu olho é só sua, a sua digital é só sua, e a programação psicológica que fez você ser quem você é, também é só sua. Então cada um universo. São bilhões de pessoas no mundo, e cada uma um universo. Sendo assim, esta é a razão pela qual eu não tenho uma resposta matemática do equilíbrio. É como o remédio para depressão que o psiquiatra passa. Às vezes ele passa um remédio e ele te deixa muito eufórico, ou te põe um outro, você fica muito para baixo, ele tem que ficar fazendo a medida das doses ali. Olha, volta, vamos tirar esse medicamento, vamos aumentar um pouquinho do outro, tirar aqui e tudo, porque o equilíbrio é feito ao longo da vida. E vou falar, você vai errar muitas vezes no equilíbrio. Você vai errar. Mas se for para errar, erre sempre pelo lado da misericórdia. Lembra que eu falei que às vezes eu dava uns trocados para a menina de Arthur Nogueira? Eu não gosto de dar dinheiro na rua para as pessoas. Eu prefiro pagar um prato de comida, alguma coisa. Pela razão óbvia. A chance dele pegar aquele dinheiro e usar com droga, com alguma coisa, é muito alta. Mas se eu estou numa situação que eu não tenho tempo, a pessoa está ali com fome e tudo mais, ele está falando que está com fome, eu tenho dinheiro, não tenho tempo de sair comprar. Se for para errar, eu prefiro errar pela misericórdia. Eu prefiro dar uns trocados para ele. Muito bom. Porque se ele usar para droga, o problema está com ele. Mas se ele de fato estava com fome e eu não dei, o problema está comigo. Então, no equilíbrio da vida, haverá momentos que você vai errar. Mas é melhor voltar para casa falando assim, puxa vida, eu dei uma segunda chance para aquele sujeito, ele me roubou, a voltar para casa com aquela sensação, poxa, eu mandei ele embora e ele morreu no dia seguinte. É melhor, às vezes, não estou falando para você ter sangue de barata, mas às vezes, na dúvida, quando a coisa ainda está cinzenta, é melhor usar a misericórdia. É melhor ser passado para trás a ganhar dinheiro às custas de uma injustiça. Você entendeu? Então, mundo. Que Deus abençoe vocês. Palmas para o Rodrigo Silva, senhoras e senhores.
A todos, eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Se você está no YouTube, se inscreva no canal para você não perder nenhum só episódio. Compartilha isso com o teu grupo de trabalho, amigos, com a família. E se você está vendo ou ouvindo por alguma plataforma de streaming também, siga a nossa página, porque a gente está muito feliz com o crescimento avassalador de como você fez isso. E até um próximo papo. Rodrigo, obrigado. Plateia, obrigado. Palmas para vocês agora. Bate palma para a gente mesmo. E até semana que vem, gente. Beijo, tchau, valeu!